Quem é que é a Daniela? Seguimos. E depois fui parar a Miguel Torga. Portanto, acabou por ser a psicologia que me trouxe de volta à nutrição e não a nutrição que me levou à psicologia. Criar uma consulta que fosse um espaço de acolhimento e não um sítio onde a pessoa vai para se pesar, para medir perímetros, para reclamarem com ela porque não cumpriu com os objetivos que tinham sido determinados na consulta anterior. Isso não faz sentido nenhum. Eu não vejo a nutrição dessa forma. É muito engraçado ver o alívio das pessoas quando percebem que eu não as vou proibir de comer nada. Claro que há coisas que vão aproximar ou afastar do objetivo, mas não é com proibições que nós lá vamos. Não é com proibições que conseguimos adesão a quer que seja. A psicologia deu-me conhecimentos para explicar o porquê de determinados comportamentos acontecerem. Como nós temos acesso a tanta informação, achamos que por lermos 5 parágrafos de algum tema dominamos aquele tema. E isso dá-nos aqui uma espécie de falácia da autoridade completamente absurda. Há uma diferença muito clara. Uma coisa é o trabalho da psicologia, por exemplo, ajudar a pessoa a lidar com os traumas, aqui os processos de tratamento e de cura. Outra coisa é aquilo que a nutrição faz. Não se misturem as águas porque elas são separadas. Sim. É engraçado, a primeira coisa que eu vejo quando vejo essa barriguinha chapada ou esses corpos altamente estereotipados, a primeira coisa que eu vejo é comportamento alimentar perturbado ali por trás. Por isso é que é tão importante a equipa multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, se possível com técnico do exercício físico. E técnico do exercício físico não é influencer do exercício físico. Sim. Portanto, é tão simples quanto pesar a comida para se ter noção das quantidades. É útil em muitos casos, principalmente perda de peso, aumento de ganho, aumento de massa muscular. É muito útil, mas mal utilizada deixa as pessoas doentes. Mas há alimentos que são para dar prazer, não é para dar nutrientes. O que é que eu posso acrescentar a esta refeição para ela ser mais nutritiva? Na vez do proibir, do eliminar, do não posso comer, ok, o que é que eu vou acrescentar? Uma refeição completa e equilibrada quer-se com 3 componentes principais. Não é só a comida em si, é tudo o que está à volta desse momento. Vamos estar com familiares que não vemos há algum tempo e que se sentem no direito de comentar se estou mais gorda, se estou mais magra, se estou a comer muito, se estou a comer pouco. Efetivamente, a comunidade queer tem mais fatores de risco no que toca ao desenvolvimento de psicopatologia, inclusive as perturbações do comportamento alimentar. Eu não tolero injustiças e aquilo que eu vejo muito na comunidade são pessoas que querem viver as suas vidas, mas porque a maioria diz que não está correto, estão constantemente a ser agredidas só por quererem viver as suas vidas. Se falasse com a nossa sociedade, o que é que achas que a nossa relação com a alimentação atualmente está a tentar dizer? Nós temos fome. E não é fome de comida, é fome de amor, fome de carinho, fome de atenção, fome de sentirmos que pertencemos a alguma coisa, fome de ser vistos. Eu diria que nós temos muita fome. A primeira coisa que eu te queria perguntar é quem é a Daniela? Quem é a Daniela? Olha, acho que sou uma miúda com muitos sonhos, com muitas coisas que quero fazer, muito insatisfeita, fogo vocês, apaixonada, sou muito apaixonada pelas coisas que faço, um bocado ansiosa. Queres que eu diga o que é que eu acho que é a Daniela? Ok. Pronto. Aquilo que eu digo sempre, um enorme exemplo de força feminina. Nunca vou conhecer nenhum furacão tão grande na minha vida. Sinto imenso a parte da insatisfação e da apaixonada, mas uma insatisfação boa,
porque eu acho que nisso identifico muito contigo, porque tu és insatisfeita porque gostavas de fazer o que tu fazes por cada paciente teu e dá para ver pelas tuas redes sociais, gostavas de poder fazer por todos. E eu sinto muito isso, que tu és insatisfeita nesse aspecto. Eu acho que se tu pudesses, dividias-te em tipo 1500 pessoas e todas as pessoas que precisassem de uma nutricionista de corpo e alma, que é aquilo que tu és, iam ter. Assim por baixo em tudo e digo que acho que a tua maior força é o teu trabalho, é a forma como tu fazes as tuas coisas e eu acho que a insatisfação faz com que nasça a paixão em ti. E eu acho que a paixão que tu tens por aquilo que fazes, eu acho que lá está, quando nós temos paixão pelas coisas, eu acho que as coisas tornam-se maiores e eu acho que tu fazes isso com um brilho que poucas pessoas fazem. Sim, e vê-se muito mesmo, muito. E tocando nessa insatisfação, eu acho que é mesmo daí que eu te quero perguntar porque é que foste tirar a licenciatura em Psicologia? Porque, ou seja, tu já eras nutricionista. Sim, só que na altura eu não estava a exercer nutrição. Pois, não tenho certeza. Eu fui tirar Psicologia porque eu sempre quis tirar Psicologia. Primeiro, quando eu entrei em nutrição, não tinha conseguido entrar em Psicologia. E não entrei por 2 décimas e depois por 3 centésimas e depois fui parar à licenciatura em nutrição e fiquei porque gostei imenso do curso. Mas quando eu fui tirar Psicologia, o meu trabalho tinha que ver aqui com a formação, era gestora de formação, dava formações para empresas, portanto não tinha nada a ver e a minha vida estava muito calma na altura e eu lembrei-me, olha, quando aconteceu aquela reunião de desempenho que normalmente há nas empresas, aquela reunião de final de ano de desempenho que depois nos perguntam que formações é que nós gostávamos de fazer no ano seguinte, não havia nada que me tivesse a despertar curiosidade, porque eu era muito ativa na procura de temas que gostava. E, portanto, quando me perguntaram isto, eu andei ali. Ok, não há nada que me encha as medidas neste momento, quero ir tirar Psicologia. E foi assim, voltei a tentar entrar na pública, voltei a não conseguir. E depois fui parar a Miguel Torga. Portanto, acabou por ser a Psicologia que me trouxe de volta à nutrição e não a nutrição que me levou à Psicologia. É engraçado. E quando é que tu decidiste que querias voltar para a nutrição? Ou seja, foi durante a licenciatura? Sim, eu sempre quis voltar à nutrição, eu só não sabia como porque achava que não tinha nada a acrescentar. Ok. Eu sempre, durante todo o período que eu estive fora da nutrição, eu sempre quis voltar, eu sempre me mantive próxima, em contacto com alguns temas, acompanhava o trabalho de algumas colegas e depois fui percebendo que existia aqui uma abordagem mais compassiva, mais voltada para o comportamento alimentar. Embora quando eu tirei a minha licenciatura já existissem as perturbações de comportamento alimentar, não são coisa nova, passa-se por essa matéria assim de raspão e eu na altura não mexeu comigo, esses temas não mexeram comigo como mexem agora. E depois, como fui acompanhando aqui o trabalho de algumas colegas e vendo que havia abordagens com as quais eu me identificava mais, quando eu estava a tirar Psicologia, comecei a entender o porquê das coisas acontecerem, porquê de determinados comportamentos. Já estava habituada a lidar com pessoas, mas passei a perceber o porquê. Isso meio que me ajudou a perceber o que é que eu podia acrescentar à nutrição e que, trabalhando por conta própria, eu conseguia trazer uma visão mais acolhedora para a nutrição que eu não conhecia muito. E que, lá está, trabalhando por conta própria, eu podia montar a consulta de nutrição da forma que me fizesse sentido, claro que respeitando tudo o que é código deontológico, diretrizes da entidade reguladora da saúde, essas coisas todas, mas criar uma consulta que fosse um espaço de acolhimento e não um sítio onde a pessoa vai para se pesar, para medir perímetros, para reclamarem com ela porque não cumpriu com os objetivos que tinham sido determinados na consulta anterior. Isso não me faz sentido nenhum, eu não vejo a nutrição dessa forma. E pronto, e depois acabou então por ser a Psicologia que me fez voltar à nutrição. E pronto, é exatamente por isso que eu acho que tu és uma pessoa super relevante e eu entrevistava-te 50.000 vezes seguidas. Ia sempre haver conteúdo em condições, sempre. É exatamente esse o assunto. Basta, infelizmente, porque a pessoa ainda não é herdeira, mas quando for, eu irei ter uma consulta de nutrição contigo, porque acho que é a única pessoa
que eu não tenho medo de ter consultas de nutrição, porque eu tenho medo de consultas de nutrição. Sim, isso é muito frequente, as pessoas chegarem à consulta. Porque sentem que vão ser proibidas. Eu acho que lá está, chegam lá a dizer, eu vou chegar ali e vai-me proibir de comer isto, comer aquilo, etc, etc. As pessoas, nenhuma mudança ocorre com proibição. E é isso que as pessoas têm que entender. Estou-me a lembrar de uma primeira consulta de uma paciente, que o namorado, antes dessa consulta, o namorado virou-se para ela e disse: temos que comer este fim de semana, porque tu para a semana vais à consulta e não sabes o que é que vai acontecer. Porque essa paciente veio por recomendação da psicóloga e ela ainda não acompanhava o meu trabalho, então não sabia muito bem aquilo que vinha. E é muito engraçado ver o alívio das pessoas quando percebem que eu não as vou proibir de comer nada. Claro que há coisas que vão aproximar ou afastar do objetivo, mas não é com proibições que nós lá vamos. Não é com proibições que conseguimos adesão a quer que seja. E é nesse caso, ou seja, tu acabaste por conseguir juntar as duas coisas. Tipo, tu retiras da psicologia muitos recursos para teres estas consultas mais humanas. Eu sinto imenso isso pelas redes sociais. Muito. Eu acho que o humanismo veio mais de desenvolvimento pessoal que a terapia traz, que a idade traz, que a experiência profissional traz, que a experiência pessoal traz. Acho que a humanidade vem mais daí. A psicologia deu-me conhecimentos para explicar o porquê de determinados comportamentos acontecerem. E também se nota muito o alívio das pessoas quando nós explicamos que aquilo não está a acontecer porque a pessoa é uma fraca, ou porque não tem força de vontade, ou porque é incapaz. Não, aquilo acontece e tem uma explicação fisiológica por trás que justifica porque daquilo acontecer de determinada maneira. Por exemplo, na questão da mudança de comportamentos, quando eu explico o porquê de demorar tanto a mudar um comportamento e porque é que nós estamos sempre a voltar aos hábitos antigos, aquela questão de construir um novo caminho neuronal, a professora Helena, não é? Isso é tipo aquela sensação de afinal não sou eu que sou um fracasso. Claro, eu sinto que lá está, eu vendo o teu conteúdo e tendo agora esta conversa contigo, sinto que cada vez mais as pessoas têm que entender que psicologia e nutrição nesse sentido deviam andar mais de mão dada. Completamente. Eu acho que tu refletes imenso isso. Eu pelo menos lá está, conteúdo, por favor vão ver, porque de facto vale imensa pena e nesse sentido. Agora, eu acho que foste muito importante nesse aspecto porque tu realçaste muito o quão importante é nós trabalharmos em conjunto. Porque a realidade é, eu acho que a pessoa pode fazer toda a terapia do mundo e se não tiver uma nutricionista que a ajude a mudar esses comportamentos de uma maneira saudável, não vou ser eu que vou saber fazer isso. Porque eu não sou nutricionista. Sim, e assim como a nutrição não consegue grande coisa sem o trabalho da psicologia, porque, por exemplo, nas questões nas perturbações do comportamento alimentar, se não for trabalhada a causa, eu posso andar com muitos pesos rápidos no que toca à nutrição. E consigo efetivamente facilitar a ingestão de determinados nutrientes para que haja o substrato, digamos assim, para que depois o cérebro consiga fazer o seu trabalho e consequentemente a psicologia consiga fazer o seu trabalho. Mas há uma diferença muito clara. Uma coisa é o trabalho da psicologia, por exemplo, ajudar a pessoa a lidar com os traumas, aqui os processos de tratamento e de cura. Outra coisa é aquilo que a nutrição faz. Não se misturem as águas porque elas são separadas. Sim. Mas é giro porque foi como tu disseste, tipo, basta para nós fazermos o nosso trabalho é preciso que a nutrição ajude a repor tudo aquilo que o cérebro e que o nosso organismo está... Sim, substrato, sim. Portanto, é super interessante porque o meu trabalho é importante, mas vai depender muito de se existe trabalho desse lado. E vice-versa. Exatamente. Se for bem feito do nosso lado e do vosso não, vai haver logo... Por isso é que é tão importante a equipa multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, se possível com técnico do exercício físico. E técnico do exercício físico não é influencer do exercício físico. Sim. Portanto... Sim, porque também se pode falar muito sobre isso, porque hoje em dia também há muito aquela coisa de... vejo muitas vezes técnicos de exercício físico ou até mesmo personal trainers a falarem de planos de alimentação, planos nutricionais. É assim, isto acaba por ser um bocado como nós com os psicólogos e com os coaches, que eu acho que é exatamente a mesma coisa.
E acho que há aqui uma limitação teórica que não está a ocorrer, que as pessoas não estão a perceber que não podemos falar sobre tudo. Sim. Temos que ter essa competência e formação. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, vi um Reels de um rapaz que estava a falar. Como nós temos acesso a tanta informação, achamos que por lermos 5 parágrafos de algum tema, dominamos aquele tema. E isso dá-nos aqui uma espécie de falácia da autoridade completamente absurda, mas que existe. E as pessoas pensam, eu como todos os dias, portanto eu sei falar sobre comida. Eu pratico exercício físico todos os dias, eu sei falar sobre exercício físico. Não sabes. Também tens um cérebro e nem toda a gente sabe falar sobre saúde mental. Portanto... Sim, mas eu acho que é exatamente isso que acontece, que é, por exemplo, os influencers de exercício físico, normalmente a ideia que eu tenho é, os que eu conheço, é sempre a mesma, que é, viralizam imenso porque têm um corpo muito estereotipado, dentro do padrão que nós achamos que é aquele corpão que, porque ele tem esse corpo, tem que saber sobre o corpo humano e sobre a alimentação, então ganha seguidores e continuamos num mundo em que achamos que seguidores é sinónimo de conhecimento e de competência, e então esta pessoa, porque tem não sei quantos seguidores e tem uma barriguinha chapada, pode vir falar sobre alimentação e pode-me vir dizer que o plano de treino é que eu preciso. Engraçado, a primeira coisa que eu vejo quando vejo essa barriguinha chapada ou esses corpos altamente estereotipados, a primeira coisa que eu vejo é comportamento alimentar perturbado ali por trás. Sim, totalmente. Porque ainda aqui há tempos aconteceu em conversa, uma rapariga estava a dizer que o seu irmão só comia arroz e frango e que pesava a comida, e à medida que ela ia falando eu só conseguia pensar, meu Deus, e acham que isto é saudável, e eu só vejo ali doença, porque acho que vocês sabem que a diferença entre um comportamento normativo e um comportamento patológico é o impacto e o sofrimento que isso causa. E uma estratégia tão simples quanto pesar a comida para se ter noção das quantidades é útil em muitos casos, principalmente perda de peso, aumento de ganho, aumento de massa muscular, é muito útil, mas mal utilizada deixa as pessoas doentes. E portanto é preciso muita sensibilidade para perceber quando é que faz sentido pesar a comida e quando é que vai só facilitar aqui o desenvolvimento de doença. E eu acho que mesmo no mundo do ginásio, eu sinto muito isso, porque nós treinamos com frequência, mas somos aquelas pessoas que treinam e tipo os PTs vêm, por exemplo, já lhe disseram, devias fechar a boca, e nós somos aquelas pessoas que é tipo, não quero saber, e só por causa disso a seguir vamos comer uma tripa de chocolate. E só por causa disso ainda vou comer uma barra de cereais aqui à tua frente, que é para tu veres que eu não vou fechar a boca porque tu me estás a dizer. Porque depois lá está, isso depois já abre aquele palco, é assim, acho que também está muito normalizado chegarmos diretamente às pessoas e dizermos aquilo que queremos. Exatamente. Bem, também não vou chegar aqui ao pé da pessoa e dizer, olha, não comas. Mas quem sou eu? Que autoridade é que eu sou? Não És é? PT, então tens autoridade para me vir dizer que eu tenho que fechar a boca para ter os resultados que eu quero, que assumiste, que eu os quero, percebes? Porque eu estou na passadeira, a fofocar enquanto estou na passadeira, perturbaste a minha fofoca e ainda me veio dizer que eu tenho que fechar a boca. Sim, está muito normalizado o comentário sobre o corpo alheio, isso é uma das minhas lutas. As pessoas mais próximas já sabem, quando há determinado comentário, olham para o lado e eu já estou a revirar os olhos. Já sabe, a Daniela vai responder. E eu já estou a revirar os olhos porque dali vai sair a asneira. E tu, Rafa, uma vez disseste-me qualquer coisa como... comentar o corpo das outras pessoas é tipo entrar na casa de alguém e começar a mandar bitites sobre a decoração. E isso ficou muito bem gravado. Porquê? Porque eu sentia isso, eu sentia tipo, desculpa, eu não curto que entram... A pessoa que me comenta ao corpo, eu tenho a certeza que se eu chegar à casa dessa pessoa e disser esse móvel aí não está nada bem, olha, o mais pequenino, olha, e esse tapete péssimo... Tipo, se for preciso, ficam mais ofendidos com isso e percebem o desconforto que isso causa do que vires-me dizer que eu estou magra. A mim o que acontece mais é o magra. Estás tão magra. Amores, eu tenho um espelho em casa. Eu, se quiser, eu vou ao quarto, vejo-me ao espelho e penso. Mas se tu fores a ver, estás sempre mal com alguma coisa. Nunca estás Sim, estamos sempre mal com alguma coisa. Estamos demasiado magras, demasiado gordas. Não pintamos o cabelo, estamos desleixadas. Sim, então nas mulheres acho que então ainda deve haver mais pressão nisso. Eu até falei hoje com a Bia, porque estávamos a falar sobre virmos gravar o episódio, e eu até disse à Bia que o que eu até sinto é que quando me elogiam,
o elogio a seguir vem uma crítica, que é tipo, estás tão bem agora, antes não, antes estavas muito magra. Oi, estás bem magra? Estás doente? Não, estou só... E o elogio é sempre tipo, estás bué bem, mas antes não. Ou seja, Para, não estás bué bem. é isso, e essa própria metáfora que ela acabou por utilizar nessa conversa que acabámos por ter, eu acho que as pessoas não percebem que o nosso corpo é a nossa casa, é a nossa casa ambulante, ou seja, nós andamos aqui a deambular com a nossa casa e qualquer pessoa olha e fala sobre ela. Então se eu não falo essas coisas sobre mim própria, por amor de Deus, tu até tiveste uma vez um comentário que fizeste numa publicação tua a dizer que se nós seríamos amigos de pessoas que dissessem aquilo que nós dissemos a nós próprias. Sim, ou seja, é também verdade. temos que pensar. Então, eu não iria gostar de estar com uma pessoa que fizesse esses comentários assim às pessoas, tipo, de forma alheia. Não faz sentido. Depois algo que eu também sinto é que às vezes eu tento relativizar, porque às vezes o que eu penso é tipo, aquela pessoa não está a falar sobre o meu corpo. É Sim, tipo, mas- género, estás a criticar a Mas minha vais estar barriga sempre porque tens a complexos com a relativizar. tua. Yeah. Mas sim, mas às vezes não dá, às vezes não é Isto bom é- relativizar. e se nós nos continuarmos a calar, isto vai continuar a ser perpetuado. Portanto, eu não sou apologista do deixa passar, foi só um comentário. Não! Hoje é um comentário. Hoje é um comentário, amanhã não sabemos o que é que vai ser, não sabemos o que é que está a acontecer na casa daquela pessoa, não sabemos porque é que a pessoa está mais gorda ou está mais magra, pode estar a passar por um tratamento de fertilidade porque não consegue engravidar e isso fez com que ganhasse peso, pode não ter acesso a alimentos, que ainda existe o não ter acesso a alimentos e portanto perdeu peso porque não tem acesso a alimentos, ou muito pelo contrário ganhou peso porque não costuma ter e quando tem come como se o mundo fosse acabar. Isso faz com que ganhe peso. Portanto, há aqui uma coleção de dinâmicas por trás que nós não temos noção que um simples comentário pode ativar. Sim. Eu lembro-me como se fosse hoje, como se ainda lá estivesse. Neste momento, quando o meu médico pediatra dizia que se eu não comesse menos batata, menos arroz, menos massa, me ia levar de castigo para a casa das aranhas. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Eu estou aqui a falar com vocês, é como se eu estivesse lá neste momento, miudita, com ela a dizer isto. Porque eu sempre fui uma miúda com excesso de peso. Nunca tive problema nenhum de saúde, mas vale mais um excesso de peso saudável do que uma magreza doente. Ok? E eu nunca fui uma miúda magra. De acordo com o IMC, sempre tive um ligeiro excesso de peso, mas sempre fui saudável, sempre fui ativa. Depois quando fui para a faculdade, não, né? Depois a gente entra ali numa fase complicada. A ativação é noutro sítio. Mas eu sempre fui saudável e tinha o médico a dizer isto porque tinha excesso de peso e também vinha de um contexto onde a comida era utilizada como recompensa, como é habitual. Ainda de manhã já não sei com quem é que eu estava. Estava a dar uma consulta e a conversa foi parar ao Bulical. Posso falar de marcas? Claro. Patrocinem, mas podes. Mas que A conversa foi parar ao Bulical e ao Tulicreme porque e a minha resposta foi: de repente fui para a infância. Exatamente, porque Bulical era sinónimo de estar na casa da avó e irmos ao mini mercado da vila, da aldeia neste caso, e traziam-me um Bulical, e o Tulicreme era a Nutella da minha infância. E a comida também tem este papel muito de ser uma forma de mostrar amor também, associo muito isso, por exemplo, no caso dos meus avós, mas acho que os pais fazem o melhor que sabem nessa questão e se sabem que funciona, ok, se te portares bem levas um chupa, vamos ao McDonald's, só que lá está, isso ensina-nos, cria o tal caminho neuronal no nosso cérebro que associa determinado comportamento à recompensa através da comida e nós aprendemos desde cedo a recompensar o desconforto ou as emoções, de uma forma geral, com comida ou restringindo-a. Isso lembra-me uma cena que, primeiro, uma das coisas que me fez ver mesmo a comida com outros olhos foi quando tu começaste a falar nas redes sociais sobre essa questão de que a comida traz memórias.
E que, no meu caso, até, apesar de tudo, traz memórias muito boas, porque eu lembro mesmo da comida da minha avó. Aliás, ainda hoje fomos almoçar à casa da minha avó. O cheiro da comida traz, Sim. ai, a mim pelo menos. Mas depois até me lembrei de uma cena que hoje em dia sinto que acontece e vejo muitos pais a fazerem isso, e eu sei que não é por mal, mas acho que pelo menos é uma palavra que eu não gosto muito que usem, que é o podes comer uma porcaria. Sabes? Tipo, E o dia do lixo? O dia do lixo deixa-me doida. o dia das porcarias, eu pelo menos aqui em Aveiro acho que se toda a gente eu já ouvi algumas vezes já. é muito o dia das porcarias. Hoje é o dia em que podes escolher uma porcaria para comer. Eu fico tipo, não chamem porcaria a isso. Daqui a uns anos o miúdo quer comer uma coisa desse género e vai associar. E não vai conseguir comer sem culpa. Sim. Exatamente. Eu estou sempre a falar de acrescentar. E acho que isso é um discurso que falta, no sentido de, ok, eu vou comer um bolical ao lanche. Que nesse nível é chamado de porcaria. Que não tem nada de porcaria. Quer dizer, não é o alimento mais nutritivo. Mas há alimentos que são para dar prazer, não é para dar nutrientes. Sim, acho que a pior conotação do que a porcaria ainda é o lixo. Mas pronto, isso são nomes usados erradamente que proliferam aqui um terrorismo nutricional associado a determinados alimentos e do qual acho que vocês sabem que eu também sou muito vocal. Mas indo aqui à questão do acrescentar. Imaginem, vou lanchar um bolical. O que é que eu posso acrescentar a esta refeição para ela ser mais nutritiva? Na vez do proibir, do eliminar, do não posso comer, ok, o que é que eu vou acrescentar? Uma refeição completa e equilibrada quer-se com 3 componentes principais. Uma fonte de energia, normalmente através dos hidratos de carbono, uma fonte de fibra, vitaminas e minerais e uma fonte de saciedade, normalmente através da proteína ou da gordura. Aí o bolical vai fazer o papel de fonte de hidratos de carbono, embora sejam os hidratos de carbono mais simples, uma fonte de açúcar simples, vai fazer a fonte de energia. Se nós acrescentarmos uma peça de fruta, já estamos a dar fibra, vitaminas e minerais. Se acrescentarmos, por exemplo, um iogurte ou uma fatia de queijo, já estamos a dar proteína. E transformamos uma refeição que daqui a meia hora estaria com fome, porque do ponto de vista metabólico, comer um bolical sozinho tem um impacto completamente diferente de eu comer um bolical agregado com estes alimentos. E, portanto, eu transformo uma refeição que teria um impacto metabólico desinteressante numa refeição completa, saciante e prazerosa, porque a alimentação também tem o papel de nos dar prazer. Bom, está bem. Eu vou apontar. Eu tenho de vos informar que amanhã o meu Choca-Pique vai ter mais complementos. Eu acho que às vezes falta muito essa questão de explicar as coisas como elas são. Por exemplo, isso que estás a falar agora de dar um bocado mais de nutrição à refeição que supostamente é dita como porcaria. Eu vi uma vez, este era mesmo nutricionista que eu fui verificar, eu não sei se calhar já ouvi. Há muitos que não são. Pois, o trauma já é tanto que nós fazemos isto com tudo, tipo, terapeuta não sei o quê, nós já estamos a ir ver, está na ordem, é psicólogo. É que assim, eu já desconfio de tudo. Tem que se ver a veracidade das coisas e enfim. E eu fui ver e ele estava a falar de Choca-Piques, eu acho que até te mandei, era uma grande bola de Choca-Piques, eles diziam assim, ok, vocês podem comer isto, mas olha, podem acrescentar aqui uma banana, depois um pãozinho com queijo e pronto. Não tirem o Choca-Pique. Ele falou disso e eu acho que até de maneira altura disse, Rafa, podes comer Choca-Pique. Depois da Daniela, outra pessoa a dizer-te. Ou seja... Mas se fores a ver, este discurso não vende. Não. O que vende é o sensacionalismo. Sim. Daí aqueles influencers que é tipo, tu podes comer este pão com chocolate ou 57 maçãs. E tu estás tipo... Mas o papel do pão com chocolate não é o mesmo da maçã. Eu não quero comer 57 maçãs. É isso. E depois aquela questão, desculpa interromper, a questão de, por exemplo, que se fala muito até à mesa, que é substituir... Estou com craving, quero um ganda chocolate. Vai comer uma tâmara. Mas o que é isto? Não, já fiz isso, foi traumatizante. Não me digam, eu não aceito, eu fico revoltada com quem me diz que a minha Nutella e o meu milk é substituído por uma tâmara. Não é. Quem diz tâmara diz outra coisa, mas eu já ouvi muito esta questão da tâmara. Ou, por exemplo, quero uma batata frita. Olha, mete uma batata doce no forno com um bocadinho de azeite e sal grosso. Mas eu quero uma batata frita, posso comer? Sim. Lá está, na mesma lógica, acrescentar coisas.
E nos cravings há aqui uma coisa muito interessante que nós podemos fazer para ajudar a que nós comamos esse alimento, como por exemplo o chocolate, mas consigamos gerir as quantidades, que é colocar no prato, colocar os outros componentes dessa refeição no prato e comer à mesa. Porque quando nós comemos no sofá, estamos distraídos, não estamos atentos ao ato de comer e facilmente comemos muito maior quantidade do que se colocarmos no prato. Ok, isto é o momento de curtir, de apreciar o meu chocolate. Eu estou com TPM, eu quero desesperadamente um chocolate. Ok, então vou curtir comer o meu chocolate, na vez de estar distraída a fazer outras coisas. Mindfulness. Exatamente, o chocolate até percepcionamos texturas, sabores. E um linear de sabor que nem tínhamos noção que existia. Sim. Portanto, lá está, nós podemos efetivamente comer de tudo. É importante perceber como, que quantidades, o que é que eu consigo mais uma vez acrescentar. A gente corta certas partes deste vídeo e vamos para o ginásio já com o vídeo no telemóvel, porque assim, caso cheguem lá, não toma. Percebe? Sim. Muito. Ainda sinto muito que nós que trabalhamos com esta área, com esta visão, estamos meio que a navegar contra a corrente, porque por cada profissional de saúde que existe com esta visão, existem 100 que continuam a promover uma restrição alimentar severa e a deixar as pessoas ainda mais doentes. Portanto, isso confesso que eu acho que isso dá a volta às entranhas. Isso para mim é a diferença entre um profissional que trabalha por dinheiro e um que trabalha por amor. Eu peço imensa desculpa, mas eu acho que é isso, e vejo isso em grandes áreas, mas então na nutrição e em psicologia também eu vejo mesmo quem é que trabalha por amor à arte e quem é... Ok, claro que também queremos ganhar dinheiro, mas quem é que está a trabalhar por visibilidade e por dinheiro, porque se aquele discurso vende, então é este discurso que eu vou fazer. E depois, eu não sei qual é a tua opinião enquanto nutricionista disto, mas eu tenho um bocado de stress em relação ao mito do equilíbrio. Aquela coisa do alimentação equilibrada, uma vida muito equilibrada, tipo, tudo muito equilibrado. Tudo... E não ter em conta as variáveis da vida. Sem considerar tipo, o fator emocional da coisa. Sim, e quanto desequilíbrio por trás é que existe para promover esse suposto equilíbrio? É nesse sentido, tipo, o quão desequilibrado é que eu tenho que estar para conseguir manter a visão do mundo do que é um equilíbrio, porque aquilo que para mim pode ser uma vida equilibrada, e eu vejo muito isso em relação, tipo, no meu caso, que acho que é aquilo que as pessoas estranham mais, na minha dedicação ao estudo e no tempo que eu passo, principalmente no mestrado, a estudar, que há quem diga que é demasiado, mas eu não sinto que me esteja a impactar neste momento. Tipo, para mim, está fixe, eu faço com prazer e enquanto for com prazer e não for à custa da minha saúde mental, eu quero que o equilíbrio desta gente me dá uma volta. Mas aquilo que é equilíbrio para ti é diferente do que é equilíbrio para a Bia, é diferente do que é equilíbrio para mim. Portanto, cada um de nós tem o seu próprio equilíbrio, na minha perspectiva. Eu também sou muito julgada por dar muito espaço na minha vida a outras coisas que não família, namorado. Não vamos, passam a vida a chamar-me encalhada. Tem acontecido tipo 24/7. A cena do tipo, mas que tu estás a namorar? Eu não quero me dedicar aos estudos, agora estou nessa. Ai, que estranho! Que estranho uma mulher não querer ser dona de casa e ter filhos, não é? Pois. Acho que sair da norma as pessoas não lidam bem com isso e querem sempre carregar ali mais para baixo. Sim. Eu acho que a família às vezes pode ter um impacto significativo na alimentação, principalmente. Eu acho que também podíamos pegar nisso para falar sobre, porque eu acho que tu já falaste sobre isso também algumas vezes na altura das épocas festivas. Natal, Ano Novo, comida, muita comida. E há muitas pessoas que para isso causa muita ansiedade, muito pânico. Sim, sem sombra de dúvida, porque não é só a comida em si, é tudo o que está à volta desse momento. Vamos estar com familiares que não vemos há algum tempo e que se sentem no direito de comentar se estou mais gorda, se estou mais magra, se estou a comer muito, se estou a comer pouco. O estar próximo da comida propriamente dita faz as pessoas sentirem uma maior sensação de descontrolo. Eu não sei se me vou conseguir controlar perante aquela mesa toda de doces.
E isto tudo gera muita angústia, e uma coisa que era suposto nós aproveitarmos, curtirmos aquele momento ali de convívio com a nossa família, está carregado de sofrimento. Mas se nós formos a ver, é uma crença social de que nós temos que passar estas festividades com a nossa família. Nós temos que passar estas festividades com quem nós queremos. Se for sozinho, é sozinho. Mas nós temos que passar as festividades com quem nos acrescenta, com quem nós queremos, seja família ou não seja família. Nós não podemos escolher a nossa família de origem, mas muitas das vezes a nossa família de origem é aqui o terreno fértil para o desenvolvimento de muitas das nossas psicopatologias. Mesmo que não haja psicopatologia de dores emocionais que depois nós vamos gastar muito dinheiro a tratar no psicólogo uns anos mais tarde. Eu acho que a família confunde muito laços de sangue com direito a dizer, direito a fazer. Eu acho que as pessoas confundem essas coisas. E uma coisa que eu vejo na minha prática clínica é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em conseguir perceber, ok, a minha família não é um lugar seguro como é suposto, como é socialmente apregoado, eu não lhes devo nada, portanto eu posso fazer a minha vida, eu posso passar o Natal com outras pessoas que me façam sentir bem, eu posso passar o meu aniversário com outras pessoas sem ser a minha família, eu posso. O trabalho para chegar a este momento de eu posso, não é por serem as pessoas da minha origem que facilitaram a minha existência, que eu lhes devo o que quer que seja, porque depois a família também é muito boa a cobrar. Sim. E por muito que nós nos tentemos afastar, estão sempre lá para cobrar alguma coisa. Tornam este trabalho muito mais desafiante. Eu acho que consigo contar pelos dedos de uma mão as situações que tenho onde a família é um lugar seguro e não um lugar ativador e de sofrimento. E acho que isto não é muito falado. Eu vi uma frase do Dr. Love e ele usou, não sei em que contexto é que foi, mas para mim fez todo o sentido usar na grande maioria dos contextos em que eu sinto que às vezes, porque é difícil este desapego e esta distância da família, porque também há um luto que nós temos que fazer em relação à família. E houve uma frase que o Dr. Love disse que ficou mesmo muito na cabeça, que é: as nossas mães, e eu vou generalizar isto à família, deram-nos a vida, não emprestaram. Portanto, a vida é nossa. Ali não há um empréstimo, não há uma mensalidade a pagar, eles deram-nos a vida, eles não nos emprestaram nada. E fez mesmo um clique, porque eu fiquei, isto já foi há meses, mas eu fiquei, isto é incrível, isto é bem importante usar com a maioria das pessoas que têm de facto que fazer este luto, e é importante que percebam isto, nós não devemos nada, porque a vida foi-nos dada, não nos foi emprestada. Sim, e se imaginemos que nós temos um amigo qualquer que só nos está a causar sofrimento, nós afastamos-nos. Exato. Porque é que não podemos fazer o mesmo só porque é uma mãe ou um pai? Está a causar sofrimento. Queremos continuar ali. Só que lá está, socialmente isto é mega mal visto. Sim. Ai, é tua mãe! É sim, eu também sempre ouvi dizer, e vou jornalizar aqui à família, como a Rafa disse, há mães e mãezinhas. É assim, enfim, essa questão da família é uma coisa muito complicada. Dá aqui pano para mangas, e aliás, eu até vou trazer isto aqui, que falei com a Rafa há pouco tempo sobre isso. Eu no verão fui a um casamento, não era família próxima, mas não digo que é família, mas conhecem-me. E eu fui ao casamento, eu tive 3 pessoas que se sentiram no direito de vir ter comigo a dizer que eu estava gorda. Uma delas até me agarrou pelo braço e disse assim: estás grande, estás cheinha, assim. E eu pensei, aquilo não me fez, porque lá está, graças a Deus eu tenho o privilégio de não ter complexos com o meu corpo, e aquilo não me fez diferença nenhuma, mas aquilo fez-me pensar, que direito é que vocês têm para vir ter comigo, não me veem há anos, para me virem dizer isto, porque aquilo não teve impacto em mim dessa forma. Mas se eu estivesse a passar por uma situação, uma perturbação de comportamento alimentar ou dismorfia corporal, ou o que quer que seja, aquilo ia ter, eu nem ia almoçar, sim, não é? Imagina só, tu ainda não teres nome, ainda estás no ponto onde não tens nome para dar às coisas. A única coisa que tu sabes, tu neste momento já tens nome para dar às coisas, mas imagina o que é, estás no ponto onde
sentes-te totalmente desadequada com tudo, sentes que o teu corpo não te representa, tudo te ativa e tu estás 90% ou 100% do tempo a pensar o que é que vais comer, o que é que vais não comer, a pensar sobre o teu corpo, sobre como não estás magra o suficiente ou estás magra demais. Imagina o que é, tu estás 100% do tempo dormires a pensar nisto, acordares a pensar nisto e depois vir alguém de fora fazer este comentário. Isto é dramático, mas as pessoas não têm noção do impacto que as simples palavras podem ter. Depois dizem que. Depois vêm sempre com a desculpa de que é a liberdade de expressão. Ou é a tua saúde. Não é assim, a nossa liberdade começa quando acaba a do outro e vice-versa. E é assim, liberdade é responsabilidade. Nós não podemos andar aqui a dizermos aquilo que queremos às pessoas porque. É assim, temos de ter respeito e empatia, não é? Não vamos andar aqui olha, enfim. E essa questão da saúde, até me lembrou de uma coisa sobre isso da saúde, que tu até disseste há bocado, porque é assim, há uma coisa que me enerva um bocadinho que é o IMC. Acho que nos estamos a guiar imenso e agora já não tanto, mas esta questão, tipo, se não tiver entre X e X está gordo, se estiver abaixo de X está não sei o quê. E depois, isso já por si já é uma coisa que eu acho que não faz sentido e em termos de diagnóstico de perturbações de comportamento alimentar, acontece e já vi e tenho conhecimento de alguns casos em que se a pessoa não tiver com o IMC abaixo, mas tiver todos os comportamentos de uma perturbação alimentar, há profissionais de saúde que dizem não tem uma perturbação de comportamento alimentar, que basicamente o que lhe estás a dizer é tipo, olha, espera 3 meses, fica pior, depois volta, vai para as urgências. E acho que isso, essas questões da saúde, porque nestes aspectos somos bem, tipo, irresponsáveis, mas depois romantizamos imenso a magreza, que é um tal. Porque eu acho que é mesmo, as pessoas quando dizem que estão magras, até sinto o elogio na coisa. Sabes, estás magra! Estás tão bonita, e quando estás tão bonita, só é apenas seres gordinha. Sim, tipo, o gordo continua a ser uma coisa que é uma ofensa ridícula, que depois estas pessoas também têm uma definição de gordo um bocado... Lá está, acho que sai daquilo que é o estereótipo. Não veste 38 está gordo. Não veste 36 ou 38 está gordo. E se nós formos a comparar o 36 ou 38 de loja para loja, de modelo para modelo... Ainda hoje falamos sobre isso. E ela fala sobre isso nas redes sociais e, por amor de Deus, falem mais sobre isso, porque é ridículo nós continuarmos a guiar por tamanhos de roupa, porque assim, eu visto tanto XS como visto um L na Zara. Eu salto, para tu perceberes a diferença de tamanhos. Eu em calças estou a ter que vestir XS porque o S cai-me abaixo da cintura, mas em tops e bodies às vezes tenho que vestir L porque não servem e nós já falamos bem sobre isso, que é tipo, esta discrepância de tamanhos, se as pessoas não tiverem minimamente estáveis, isto deve causar uma confusão às pessoas, porque eu estou a imaginar alguém que se sinta gordo, tenha complexos com isso, vai à Zara, tem que vestir um L e isso vai-lhe causar um stress absurdo, vou ter que emagrecer ainda mais, vou já parar de comer. Exatamente. Essa cena dessa normalização desses discursos e essa cena dos tamanhos da roupa, houve há muito tempo, no TikTok e no Instagram, houve uma trend que viralizou de expormos os tamanhos das roupas, que acho que era dizer algo do género assim, eu sou isto e aquilo, passa para a foto ao lado, o corpo da pessoa, visto S, visto 36, visto não sei o quê. Aquilo basicamente era assim, tu és bem mal educada, e depois a resposta era tipo, ok, mas eu visto um XS, visto um 34 e calço um 36, até o sapato já estava a virar assim uma trend e depois era tipo, criticar tudo aquilo que fosse acima, abaixo não, acima. Quanto mais abaixo melhor. Eu só vejo aí doença. Sim. Eu só vejo aí doença, porque cada vez menos... não precisamos de ir mais longe. Eu às vezes vou ao assalto à roupa da minha avó, ao armário da minha avó. E se eu for a comparar um L do armário da minha avó com um L de agora, o L do armário da minha avó é muito maior do que um L de agora. Claro que o corpo vai mudando ao longo dos anos, certíssimo, mas... Se nós formos a ver, eu acredito muito que a indústria não nos quer saudáveis. Não. Porque se nós estivermos bem com o nosso corpo, se nós formos a uma loja para comprar uma determinada peça independentemente do tamanho, se formos autoconfiantes, se gostarmos daquilo que vemos no espelho, se acreditarmos nas nossas capacidades e no nosso potencial e fizermos acontecer, vamos dar muito dinheiro a perder a procedimentos estéticos,
até mesmo à compra da própria roupa, porque se gostamos de determinado modelo e não gostamos de outro, não estamos sempre dependentes dos influencers a dizerem-nos: olha, esta peça está na moda, vestimos aquilo que queremos porque temos essa autoconfiança. Os cremes, a skincare está uma loucura. A skincare está uma loucura. Eu faço aquilo que eu prego nas consultas, que é: está-me a incomodar, elimino, deixe de seguir. Estou sempre a dizer nas consultas para limpar as redes sociais. A partir do momento que eu começo-me a comparar de um lugar que me gera ansiedade, aquilo já não me está a inspirar, deixe de seguir. Porque quando eu estiver noutro lugar, eu posso sempre voltar a seguir aquela pessoa novamente. Portanto, tudo à nossa volta está feito para que nós estejamos constantemente insatisfeitos com a nossa imagem, e isto já não é só nas mulheres, cada vez mais, isto é muito flagrante nos homens gay e até mesmo nos homens heteros. Eu acredito muito que daqui a uns anos até mesmo os homens hetero vão estar com questões de imagem como nós mulheres hoje em dia temos. Porque até mesmo eles estão a ser altamente pressionados para terem determinado padrão corporal. Tu tens aquela que ainda não é considerado uma patologia no DSM, mas falam muito disso, que é um vício, que aquilo tem um nome bem complexo e eu nunca decoro, que é o vício pelo corpo musculado, pela... Eu sei o nome disso. Estás a ver? É esse mesmo. Agora não me estou a lembrar, mas tem que ver com o corpo musculado, com determinado aspecto que atinge o ponto patológico. Sim. Queria só aqui acrescentar uma coisa relacionada com uma coisa que estavas a dizer do IMC. Que eu não sei se as pessoas sabem, mas o IMC foi criado para dar resposta, foi criado por um matemático para dar resposta às necessidades das seguradoras norte-americanas de categorizarem as pessoas como sendo de maior risco ou de menor risco. E, entretanto, depois isso foi transposto para as questões de saúde e até hoje em dia é utilizado como referencial. E não deixa, por exemplo, quando nós fazemos investigação, não deixa de ser um indicador objetivo que nós temos para comparar. Ok? E, efetivamente, nas perturbações do comportamento alimentar é preciso um determinado IMC para ser categorizado como tal. Só que o que acontece é que não é preciso diagnóstico para que haja sofrimento. Exatamente. E a pessoa pode não cumprir os critérios de diagnóstico para uma anorexia nervosa, para uma bulimia nervosa, para uma PIAC, perturbação da ingestão alimentar compulsiva, mas só lhe faltar um check para cumprir com os critérios. E isso não significa que não há sofrimento, isso tem que ser tão visto, tão validado quando se tivesse o diagnóstico. E uma coisa boa que já se fala hoje em dia é a perspectiva transdiagnóstica das perturbações do comportamento alimentar, que é olhar para as perturbações do comportamento alimentar com uma gênese muito semelhante e depois o tratamento acaba por ter aqui um trabalho muito semelhante entre as diferentes perturbações, porque lá está, é necessário tratar a causa. Nós precisamos de tratar a causa para que efetivamente nós consigamos a melhoria daquela pessoa. Claro que depois cada perturbação de comportamento alimentar tem as suas particularidades, mas se nós não tratarmos a causa vamos só andar sempre com pensos rápidos e a pessoa está sempre em sofrimento, porque isto são doenças que se manifestam através da comida, mas não têm nada a ver com comida e podiam se manifestar através de uma depressão, de uma ansiedade, que normalmente também estão de mãos dadas com as perturbações do comportamento alimentar. Sim, mas é exatamente nesse ponto que eu estava até a referir essa questão do IMC, porque é como tu dizes, há sofrimento na mesma, e se tu podes evitar que o sofrimento se prolongue, não é? Ou seja, que isto chega a um ponto em que é necessário uma intervenção mais tipo o internamento e questões assim muito mais, até mesmo
traumáticas, vamos lhe chamar assim, eu acho que só temos a ganhar e deve ser tão prioritário tratar uma pessoa que corresponde a 4 critérios de uma perturbação do que uma pessoa que corresponde a todos os critérios de uma perturbação. O SNS não tem capacidade de dar resposta a essas coisas todas e, portanto, se tivermos que escolher entre duas pessoas com anorexia, vamos escolher quem está pior, infelizmente. Sim. Mas as duas deviam de ser atendidas. Claro. Isso, infelizmente... O sofrimento já devia ser motivo para haver direito a tratamento. Mas lá está, é preciso que o nosso país também consiga responder a isso. Sim, outra coisa que não nos podemos esquecer quando falamos de perturbações do comportamento alimentar é que raramente nós temos uma perturbação de comportamento alimentar de livre. O que é que isto significa? Que seja ali perfeitinha, cumprir com todos os critérios e é única e exclusivamente uma anorexia nervosa ou é única e exclusivamente uma bulimia nervosa ou uma PIAC. Normalmente aquilo que acontece é que ao longo da vida da pessoa, tipicamente uma perturbação de comportamento alimentar surge muito cedo, às vezes surge com 4, 5, 6 anos, tenho um caso de uma pessoa que surgiu com 4 anos e até hoje acompanha. E o que é que acontece? Ao longo dos anos, ao longo da vida, na maior parte dos casos, vai havendo aqui uma mudança de comportamentos. Há uma altura da vida da pessoa que tem mais comportamentos de anorexia, típicos de anorexia, como a restrição alimentar severa, por exemplo. Há outras alturas que têm mais comportamentos de binge, mais comportamentos de compulsão, sem comportamentos de purga, ou seja, sem vomitar, sem usar laxantes, sem usar o exercício para compensar, e depois outras alturas que têm mais comportamentos de bulimia e depois muda. O habitual é haver aqui esta mudança ao longo do desenvolvimento da doença. E claro que quanto mais anos a pessoa tem a doença, mais craque a pessoa se torna, a pessoa não, aí já foi a doença que tomou conta da pessoa. Mas mais craque a doença se torna a esconder isto dos outros à sua volta. Porque o isolamento vai começando de uma forma muito, muito subtil. Se formos a ver tudo o que são comportamentos restritivos de não comer, são validados socialmente como ok. Hoje vou saltar o jantar porque almocei muito. Isto socialmente é visto como está tudo bem. Dentro desse assunto, e tocando aqui nas perturbações de comportamento alimentar e também nestas questões do socialmente bem visto e socialmente não tão bem visto, eu queria saber de onde é que veio o interesse na comunidade LGBTQIA+. Porque eu sei que tu trabalhas muito diretamente com essa população. Sim, eu já era muito sensível para as questões da comunidade. E quando comecei a estudar as perturbações do comportamento alimentar, percebi que, efetivamente, a comunidade queer tem mais fatores de risco no que toca ao desenvolvimento de psicopatologia, inclusive as perturbações do comportamento alimentar. E eu falava dessas questões com um grupo de colegas que tinha. E houve uma vez num congresso, nós estávamos a conversar e não sei o quê, e uma colega minha vira-se para mim e diz: então, mas porquê é que tu não nichas para a comunidade LGBTQIA+. E eu, olha, não faço ideia, porque ainda não me tinha lembrado disso. E sei que na altura, quando surgiu essa possibilidade, eu tive aqui várias coisas dentro de mim, porque não queria em momento nenhum que isso fosse lido como um aproveitamento da vulnerabilidade da comunidade. E confesso, no início eu revia as coisas milhares de vezes para garantir que não havia ali uma passagem de uma ideia de aproveitamento, porque isso perturba-me muito esse ok, está aqui uma vulnerabilidade, vamos lá aproveitar dela. Isso remexe-me com as entranhas. Semana passada aconteceu uma coisa que me ativou muito em relação a isso. E depois foi a partir daí. Eu já era muito sensível, porque eu não tolero injustiças, e aquilo que eu vejo muito na comunidade são pessoas que querem viver as suas vidas, mas porque a maioria diz que não está correto, estão constantemente a ser agredidas só por quererem viver as suas vidas. E isso
mexe com os meus valores, incomoda-me. Então pronto, achei que poderia ter aqui alguma coisa a acrescentar à comunidade no que toca às perturbações do comportamento alimentar. Fui produzindo conteúdos nesse sentido, fui falando com algumas associações nesse sentido. E depois houve aqui 2 ou 3 colegas psicólogos que fazem intervenção com pessoas queer, que viram que eu existia e também ajudaram aqui muito a divulgar o meu trabalho e a fazer-me chegar a mais pessoas. E depois uma coisa foi levando à outra, porque a verdade é que as pessoas queer têm poucos espaços para se sentirem seguras. E eu sei que consigo facilitar esse espaço em consulta. E isso é o mais importante. Porque eu, por acaso, já vi nos teus stories que eles são uma comunidade de risco no que diz respeito a perturbações do comportamento alimentar. Sim, isso acontece porque por causa um modelo que ajuda a explicar o porquê disso acontecer é o modelo do stress minoritário. Okay? Imagina, nós pessoas hetero, estamos na nossa vida e temos os normais contratempos. Estamos a estudar, podemos ter uma branca num exame e aquilo corre mal, estamos a conduzir, pode acontecer um acidente, ou seja, nós temos os fatores estressores normais da nossa vida. Okay? O que acontece quando falamos das pessoas de minorias, aplicado à comunidade queer e a qualquer grupo minorizado, é que além dos fatores estressores do ambiente, destes fatores estressores que pode acontecer a toda a gente, existem aqui mais 2 camadas de estressores, nomeadamente os proximais e os distais. O que é isto? São fatores de stress específicos por causa da orientação sexual ou da identidade de género daquela pessoa. Por exemplo, ter mais dificuldade, um exemplo de um fator stressor distal, ou seja, distal estão afastados de mim, são externos à pessoa, proximal são da própria pessoa. Imaginem que por uma pessoa ser lésbica, por exemplo, tem mais dificuldade em encontrar emprego. É um fator estressor distal, a acrescentar a todos os ambientais que a pessoa já tem só por existir. Adicionalmente, percepciona-se como sendo uma pessoa de menos valor por causa da sua orientação sexual. Isso é um fator estressor proximal. É como se fosse aqui uma cebola com várias camadas, e quando nós falamos de pessoas queer, existem ainda mais camadas, ainda mais fatores à volta da pessoa e na própria pessoa, muito associadas também ao estigma internalizado. Portanto, como são muitos mais fatores de risco, são mais vulneráveis. E depois Exatamente. Existe uma questão que é, por exemplo, aquele processo em que não se identificam, aquela questão daquela disforia. Sim, aquilo que acontece a nível do comportamento alimentar, quando estamos perante uma disforia de género, é que a pessoa tenta adequar o corpo ao género com o qual se identifica através da alimentação. Normalmente isto implica comportamentos restritivos. Por exemplo, quando nós temos um corpo tipicamente feminino, ao desenvolvimento dos seios, existe aqui uma restrição alimentar para tentar evitar o desenvolvimento dos seios e até mesmo das ancas, até mesmo é mais flagrante das ancas. Existe aqui uma restrição alimentar na tentativa de evitar a acumulação de gordura nessas zonas, porque são características tipicamente femininas. Então a comida é utilizada como esta tentativa de adequar a forma do corpo ao género com o qual a pessoa se identifica. E nesse caso, ou seja, a maneira de intervir é a mesma? Do que existem diferenças no caso de se for uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, e uma pessoa heterossexual? A nível de intervenção em perturbação do comportamento alimentar, não. Agora, se estivermos a falar a nível de intervenção, cálculo de necessidades nutricionais, adequação de perfil lipídico, coisas mais metabólicas, então aí sim há diferenças. Nós temos que usar as diretrizes que vão ao encontro, caso seja, por exemplo, uma pessoa trans que esteja a passar por uma hormonoterapia. Nós temos que utilizar os cálculos
da fase de transição em que a pessoa está. Porque na nutrição, tudo o que envolve necessidades nutricionais não é biologicamente determinado, está aqui, do ponto de vista científico, está tabulado. Eu tenho fórmulas para calcular necessidades nutricionais em homens e em mulheres. Isto não está pensado para pessoas trans. Ainda existe muito este determinismo biológico na nutrição. Aquilo que as guidelines nos dizem é que nós temos que adequar estes cálculos, digamos assim, à fase de transição da pessoa. E eu acrescentaria que sobre isto explicar à pessoa o porquê do meu raciocínio clínico. Olha, eu estou a escolher, por exemplo, fazer os cálculos com base numa fórmula para mulher, porque na tua fase de transição ainda estás a fazer, por exemplo, testosterona há menos de 6 meses. E então usar o embasamento científico que nós temos para justificar a minha decisão clínica. Eu acredito que se as coisas forem explicadas com este respeito e com este cuidado para com a pessoa, isto vai ser completamente bem recebido, e dos casos que tenho não tenho tido problema nenhum quando por algum motivo tenho que usar diretrizes mais deterministas, biologicamente deterministas, não tenho qualquer problema em explicar isto à pessoa, e isto é super bem entendido. Quando falamos em intervenção em perturbação de comportamento alimentar, é indiferente se é uma pessoa queer ou não queer. A única particularidade é esta questão, caso haja um processo de transição de hormonoterapia e cirúrgico, porque depois, quando há cirurgia, as necessidades energéticas estão aumentadas e as necessidades proteicas também estão aumentadas, além de depois outras vitaminas e minerais, mas é preciso olhar caso a caso e explicar e falar com a pessoa e dizer qual é que é o nosso raciocínio clínico. Se nós fizermos isto, eu acho que as coisas ficam muito claras e não há aqui falta de respeito, nenhuma. Não nos podemos esquecer também que isto depende da fase de transição da pessoa e do tipo de transição. Nós temos tendência mesmo que seja uma pessoa da comunidade queer, a tentar encaixar na caixa dos homens ou na caixa das mulheres. E a pessoa pode ser não binária e, portanto, não querer ser encaixada na caixa dos homens nem na caixa das mulheres. Ou então querer, e o seu processo de transição não implicar a hormonoterapia e cirurgias, porque quando falamos do processo de transição há aqui 3 camadas: a transição social e a transição, ainda há outra. Porque quando falamos do processo de transição falamos aqui de várias camadas, nomeadamente a transição social, que é para na expressão da pessoa, ou seja, a roupa que a pessoa veste, o nome que quer ser utilizado, a transição médica, quando envolve hormonoterapia e cirurgia. Ainda há outra transição que eu agora não me estou a lembrar. A social, a médica, ainda há outra que eu não me estou a lembrar. Mas o que é que acontece? Se a pessoa só fizer transição social, não há aqui nada a nível de transição médica que do ponto de vista biológico, eu preciso de considerar de maneira diferente. Isto, lá está, tem que ver com o ponto onde ainda está a ciência e ainda estamos muito agarrados aqui ao sexo feminino e masculino. Mas trabalha-se para se tentar arranjar algum tipo de intervenção em que vocês possam sair desta... Sinceramente, não sei responder a isso. Como trabalho maioritariamente com as perturbações do comportamento alimentar, não tenho muitos casos de pessoas trans, tenho um ou outro, mas como trabalho maioritariamente com perturbações de comportamento alimentar, ainda não senti necessidade, até ao momento, de ir buscar mais informações sobre isso, mas sei que, por exemplo, há um colega no Porto que se tem dedicado à investigação nesta área,
Também é uma coisa que eu gostava, mas não dá para chegar a todo lado. E sei que do ponto de vista internacional há esforços a serem feitos nesse sentido, mas sinceramente não sei onde é que isso está neste momento. E eu acredito que, pronto, que psicoeducando e explicando bem as coisas como tu fazes, acredito que seja super acessível e acho que deve ser fácil de compreender porque é que é necessário certo tipo de intervenção naquele momento. Aquele O tal conforto que tu raciocínio disseste clínico também. é muito importante e quando nós explicamos isso à pessoa... O processo fica menos difícil. Exatamente. É muito porque depois as pessoas também sentem-se do outro lado, estão a ser acolhidas ou julgadas. Exato, sim. E eu acho que é isso, que se for com uma abertura de uma forma aberta e compreensiva e com compaixão e com entendimento pelo processo da pessoa, eu acredito que mesmo que se tenha que fazer alguma coisa mais assim dirigida para esta ideia de que existem estes dois, exatamente, eu acho que de qualquer das formas deve ser bem aceito se sentirem que não é com esse intuito de julgar e crítico e por aí, sim. Sim, eu acho que lá está, é falar que as pessoas se entendem aqui, mais uma vez, passa-se o mesmo. Sim. Assim, para terminar, porque eu acho que isto depois vai ter que haver um episódio só sobre estas questões, tipo parte 2 de Daniela Marques, eu queria só fazer uma pergunta final, que é, o que é que tu achas que a nossa relação com a alimentação está a querer dizer à nossa sociedade? Se falasse com a nossa sociedade, o que é que achas que a nossa relação com a alimentação atualmente está a tentar dizer? Nós temos fome. E não é fome de comida. É fome de amor, fome de carinho, fome de atenção, fome de sentirmos que pertencemos a alguma coisa, fome de ser vistos. Eu diria que nós temos muita fome. E acho que fecha com chave de ouro. Está fechado! Até fiquei aqui meio... Olha, E gravou! Olha, essa frase mexeu aqui com qualquer coisa.